Olá, eu sou o Fernando Rios, eu estou trabalhando com vocês que estão me acompanhando, uma série de vídeos sobre os receptores da voz de Deus, os ouvintes da voz de Deus, que é baseado no primeiro livro da minha autoria. Já aconteceu com você de alguém te ligar ou chamar no portão da tua casa e chamar você de forma íntima pelo nome e você não conhecer a voz da pessoa ou até confundir a voz da pessoa com outra voz? Já aconteceu isso várias vezes comigo, principalmente em ligação, daquela vergonha, né, de você não reconhece, a pessoa começa a conversar contigo e você não reconhece quem é. No meu ciclo cristão eu tenho uma tática, eu não falo o nome da pessoa até eu identificar para não passar por nenhum constrangimento. Eu fico chamando de irmão, de amigo, mas eu não sei nem com quem eu estou falando. E aconteceu isso com o jovem Samuel. No primeiro livro, do livro de 1 Samuel, vai contar uma história do jovem Samuel. Esse livro teve início nos dias em que os juízes ainda governavam Israel. Samuel foi uma resposta da oração com lágrimas da sua mãe Ana, que era estéril, esposa de Eucana, uma esposa amada de Eucana, mas era estéril. Um momento ela foi até a casa do Senhor, orou e fez um voto com o Senhor que se Deus desse para ela um filho, abrisse a sua madre, ela entregaria o seu filho para servir na casa do Senhor. E Ana cumpriu o seu voto e consagrou o menino Samuel, ainda muito criança, provavelmente foi na idade de 3 anos, que é a idade habitual para o desmame. Com essa idade aproximadamente, Samuel muito novo, ele foi entregue no tabernáculo, foi criado por Eli, o sumo sacerdote. Samuel ajudava com algumas obrigações no tabernáculo e até então ele ainda não tinha conhecido a Deus. Isso está narrado em 1 Samuel 3,7. Nós estamos trabalhando aqui os 3 primeiros capítulos do livro de Samuel. Então, quando teve um momento, uma ocasião, que Deus resolveu falar com Samuel. Durante a noite, Eli já estava deitado e Deus chama Samuel pelo nome, Samuel, Samuel. E Samuel acha que é Eli que está falando com ele e vai até Eli, fala, Senhor. E Eli diz, não, vai dormir, menino, eu não te chamei, parafraseando. Isso acontece uma segunda vez e novamente Samuel vai até Eli e Eli fala novamente para ele se deitar que não estava falando com ele. Mas isso ocorre por 3 vezes, mas a terceira vez Eli entende que é Deus que estava falando com o jovem Samuel. E o orienta, olha, se você ouvir mais uma vez a voz de Deus, você responde, fala a Deus que o teu servo ouve. E dessa forma Samuel se portou. Na terceira vez que Deus fala com ele, Samuel responde, fala a Deus que o teu servo ouve. Veja bem, nesse momento Deus começa a passar uma visão a Samuel. E nós encontramos aqui o perfil de um receptor que está em treinamento. Samuel, ele não identificou a voz de Deus porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. Deus ainda não tinha se manifestado a Samuel. É válido também destacar que Eli, ele tinha 2 filhos biológicos, Ofni e Finéias, que eram maus, não se importavam com Deus, e os seus pecados eram muito grandes. Isso está em 1 Samuel capítulo 2, do verso 2, 17. Pois eles tratavam com desprezo as ofertas do Senhor. E Samuel e Eli, que é pai de Ofni e Finéias, ele usava de muita tolerância com os seus filhos. Ele não corrigia os seus filhos. Ele era um pai muito flexível. E o nível moral estava baixo, porque os filhos de Eli usavam, inclusive, isso está aqui no meu livro, garfos para retirar o melhor do sacrifício para eles. Quando o povo trazia o sacrifício ao Senhor, eles tiravam o melhor para eles. Havia até quem se prostituísse na porta da tenda. Então veja que o nível moral e espiritual estava muito baixo. Caiu assustadoramente de forma geral. E a palavra de Deus era substituída por falácia dos homens. Presta bem atenção nisso que eu vou ler para você. Há muita semelhança com o comportamento de alguns em nossos dias. Profissionais de púlpitos se esmeram no sensacionalismo, em técnicas, em estratégias e diversos artifícios para iludir o povo.
Deus já não tem mais se manifestado através destes. Lembra muito o contexto de Ofni e Finéias. Só que mesmo em dias escuros, em dias que parece que tudo está indo de mal a pior, Deus continua no controle. Ofni e Finéias estavam em pecado. Porém, o jovem Samuel crescia e ministrava na presença do Senhor. Isso está em 1 Samuel 2,18. Os filhos do sacerdote Eli iam de mal e pior. Porém, Samuel passava por um treinamento, crescendo na presença de Deus. E eu amo este porém. Esse porém literalmente está na Bíblia, nesse capítulo, nesses versículos que eu estou aqui narrando. As situações em torno de Samuel, no contexto que Samuel vivia, não ia nada bem. Porém, o jovem Samuel crescia e ministrava na presença do Senhor. Porém, o jovem Samuel estava em treinamento, ouvindo a voz do Senhor. Atualmente, as situações também em nosso redor não é muito diferente. O contexto político, moral, econômico, eclesiástico não vão tão bem. Olha como está a nossa economia, e não é só no Brasil, é mundial. Nesse momento nós sofremos, por exemplo, efeitos colaterais da guerra entre Ucrânia e Rússia. Contudo, porém, Jesus Cristo está cuidando e ainda falando com a sua igreja e com os seus filhos. Em dias tão obscuros, ainda tem pessoas que estão em treinamento, ouvindo a voz de Deus. De repente, você que está assistindo esse vídeo se identifica com esse tipo de receptor da voz de Deus, que está passando por um treinamento, como o jovem Samuel passou. E veja bem, o jovem Samuel passou por um treinamento, só que depois ele se tornou um grande profeta, sacerdote, e o último, porém, mais eficiente juiz de Israel, função a qual ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Então veja bem, uma promessa, um voto que Ana fez com lágrimas, com as suas lágrimas, Deus gerou Samuel em seu ventre, ela cumpriu o voto, entregou Samuel para a casa do Senhor. Samuel cresceu na presença do Senhor. Quem sabe você que está assistindo os vídeos, algumas pessoas já derrubaram lágrimas pela sua vida. E você está passando por um momento que confunde a voz de Deus com outras vozes que falam com o nosso eu, outras vozes que falam com o homem. Mas que bom, continue na presença do Senhor, crescendo na presença do Senhor. Mesmo com toda a situação e nosso contexto adverso, cresça na presença do Senhor. Continue em treinamento, porque com certeza, da mesma forma que Deus usou o jovem Samuel, se tornando um grande profeta para a geração dele, Deus também pode usar você como um grande profeta para essa geração. Eu acredito que você tenha entendido o tipo de receptor que eu trouxe nesse dia. Se esse episódio agregou algo para você, aí está minhas redes sociais aparecendo em algum lugar da tela, me siga, se inscreva no meu canal e nós vamos trabalhar agora, no próximo episódio, sobre o receptor que perdeu a intimidade, o tipo de receptor que perdeu a intimidade. Te vejo no próximo vídeo, Deus abençoe.